Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje eu separei esse tema secreto de Deus. E para isso vamos ler um versículo bíblico, né? Ainda nessa tradução, que ela é significativa, as pessoas precisam saber disso. São muitas coisas que as pessoas inventam por aí. Vocês devem focar apenas nisso aqui, irmãos. Esquece o que as pessoas vêm dizendo por aí na internet, porque senão vai ter muita confusão, porque as pessoas elas não se respeitam e nem respeitam os outros. Ao tempo todo ela está provocando uma crise social, né? Não sei se é intencional ou se qual é o motivo que eles vêm fazendo isso, mas isso geralmente causa um grande prejuízo social para todos nós, certo? Vamos ler aqui Mateus 11, 25. Primeiramente eu quero que vocês entendam outra coisa. Jesus, olha, Emanuel, quando ele está encarnado, o nome dele é Emanuel. Vê que ele representa o corpo? Ele é Emanuel porque ele está no corpo. Então, isso chama o verbo encarnado. Deus habitou no meio de nós, certo? Deus habitou no meio de nós, está encarnado, é Emanuel. Aí você vai ver, o nome de Jesus que veio depois, veio propagado. Vocês têm que entender isso, porque ele atingiu a esquerda do corpo. Vejo muita gente falando besteira na internet, falando que Jesus nunca existiu. Irmãos, tomem cuidado nas coisas que você está ouvindo na internet. A situação pode ficar muito delicado. Vocês podem levar prejuízo aqui, olha. Quando você ouve essas pessoas que eu não sei por que motivo elas estão falando isso, certo? Se ele estiver fazendo uma missão, né, estiver dentro de um trabalho com Deus, né, sobre alguma coisa, eles vão ter que apresentar a sua obra a Deus, né, para saber se é isso mesmo que eles devem fazer ou não. Mas presta atenção, porque eles vão provocar uma crise aqui, ó, nos seus corpos. Portanto, continuando aqui, Jesus ele só veio existir a partir da morte de Emanuel. Ele veio à existência dele. E a partir dele ele criou o anticristo, né? A partir da morte de Emanuel que criou o anticristo. Então, essa versão bíblica ela vai sempre falar Jesus, 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 porque ela é uma tradução grega e significativa. Vocês têm que aprender isso logo, rápido, deixar suas consciências dispersas para você entrar no reino de Deus. É o tempo do fim, os tempos estão sendo contados, viu, irmãos? Está sendo contados. Vocês aí que estão brincando, fazendo, né, muitas das vezes disperso, ouvindo besteira, seguindo besteira, preste atenção que vocês vai ser prejudicado, entende? No tempo de Noé, né, Deus fechou as portas, né? Quem estava dentro e ficou dentro, quem estava fora ficou fora, né? A maioria das pessoas naquele tempo, elas se perderam. Na época de Noé, perderam. Se você for contar aí, né, você pode voltar na Bíblia e contar 12 discípulos, né, vamos chamar aqui, vamos discipular 12 pessoas, né, para eles discipular os outros. Ou seja, alguns tinham ato consciente, mas os outros tudo não. Quando Emmanuel chamava alguém ao secreto, ao particular,
Ele estava formando um grupo, estava criando uma situação. Ele estava chamando, falando assim, olha, você está comigo, você está comigo, está comigo. Os outros não estão para fora. Dessa forma agora, Deus não quer ninguém fora. Mas se vocês distrair com essas besteiras, vocês vão ficar fora. E aí a situação vai ficar delicado para vocês. Antes da morte é Emanuel. Depois da morte é Jesus. Jesus, tá, irmão? Esse reino é de Jesus. Mesmo porque se você for, tudo que você for fazer, né, hoje, você está invocando Jesus. Porque vocês não conhecem a vida. Vocês também têm espírito de morto, porcos, inúteis, né? Muitas das vezes é assim que vocês se agem dentro da sociedade, criando conflito, confusão e tudo. Então, o secreto de Deus, ele vai vir para alguns. Como diz esse texto bíblico aqui, vamos ler aqui. O jugo de Jesus. Vamos ler nessa tradução aqui, né? Não vamos falar Emanuel, não. Podia dizer o jugo de Emanuel. Mas vamos seguir o que está na Bíblia, exatamente o que está. Naquele tempo, respondendo Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, relevante aos pequeninos. Assim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só para vocês lembrar, esse nome Jesus não é o secreto de Deus. É uma coisa para as pessoas viverem, para elas viver. É como se Deus tivesse dado uma autoridade sobre o bem e o mal das pessoas. Nesse tempo, as pessoas vão viver a sua vida. Aí elas vão dizer, olha, Jesus não existiu. Irmão, por favor, não leve isso. Quando você estiver ouvindo essa besteira na internet, pensa uma coisa. Se Jesus não existiu, por que eu sofro? Porque é assim, irmão. Nossas físicas, ela mostra para nós que quando a gente está sentindo dor, mostra que a gente existe, que a gente está tendo um problema, que a gente está tendo uma crise. E nós somos essa representatividade do mundo espiritual de Deus, tá? Nós somos essa representatividade. Então, quando ele fala assim, Jesus não existiu, quer dizer que eu não existo, você não existe, o outro não existe. Porém, aí sim, quando a gente falamos do secreto de Deus, Deus vai estar bem no oculto de cada uma pessoa. Ele vai se revelar. Dentro desse canal de YouTube, por exemplo, existem uns trabalhos secretos com pessoas secretas. Muitas pessoas já estão recebendo de Deus a palavra. Alguns já estão ficando fora, né? Mas tem um grupo que Deus está preparando eles. Não é mostrado visibilidade sobre os views que está ali. Não são aquilo ali. Mas o que acontece? Está em secreto. Muitas pessoas estão se convencendo. Por quê? Isso é isolamento social. É para você dar segurança para um e para o outro. As pessoas não dão crédito quando a gente não está na mídia, sabia? Ela não dá crédito. Você é uma pessoa simples, está em secreto, está num quarto fechado, falando para uma câmera. As pessoas não te dão crédito a isso.
Ela só vai te dar crédito quando você estiver na mídia, sendo aí, o seu corpo estiver sendo propagado, a falsidade de todos aí então eles vão começar a falar, oh, olha aqui o João, né, tá aí nesse mundo falando. Irmão, é dessa forma, como que a mente do ser humano muitas vezes é um espírito de porcos que só gostam de comer coisas que é inúteis e não quer ficar muitas das vezes no secreto com Deus. Não quer, ok? Elas não querem, elas querem dinheiro, elas querem, né, casa, não que isso seja ruim, ela quer dinheiro, casa, sexo, né? Tudo assim, quer ser bem visto diante da sociedade. Irmão, olha, se você estiver dentro de um trabalho, dando a sua cara a tapa, né, chamando as responsabilidades das pessoas, recebendo a autoridade de Deus, porque tem muitas pessoas aí, eu vejo muitos mensageiros que dão a sua cara a tapa, né, que se esforce no nome de Deus, porque você vê que eles ocultamente, eles escandalizam as pessoas, mas ocultamente, lá no fundo, eles estão falando as coisas de Deus, estão passando uma mensagem incrível, mas as pessoas não dão crédito. E quando dão crédito, o que elas vão fazer? Elas vão fazer um conflito corpo a corpo. Tá vendo? Esse aqui é um espírito, é uma imagem desse aqui, ele é uma segunda intenção. Mas aí eles colocam aqui uma segunda intenção e colocam uma carne aqui. Para que eles colocam essa carne aqui? Ó, bater, irmão, para bater. Eles colocam a carne aqui para bater. Porque sabe que se você bater, vai sentir dor. Sabe? Porque esse cara aqui, se tiver nessa segunda intenção, tiver uma pessoa aqui física, elas vai sofrer as consequências dessas pessoas que poderia estar confessando a ele, a Cristo, a palavra da vida, mas não. Ele vai formar duas guerras espirituais, dois corpos espirituais. Isso, mais uma vez, prova que Jesus existe, irmão. A guerra espiritual física, ela existe de qualquer forma. Não seja ignorante quando você fala que a guerra física e espiritual não existe. Você está desconsiderando todas as pessoas que já veio morto, que veio sacrificado, sofrendo violência social de muitas pessoas que pretensiosas, gananciosas emotivamente, cheio de confronto social dentro da vida dele, porque muitas das vezes eles vão buscar recurso no lugar errado, com a pessoa errada. Irmão, não vai dar certo. Vocês que estão aí ouvindo, se cuidem, porque é cilada. Vocês vão entregar o seu bem. Se você estiver vacilando aí na internet, aí ouvindo besteira, você vai entregar o seu bem ao inimigo. E aqui você não vai ter chance, você não vai ter força para sair. Cuide-se, irmão. Essa situação é séria. Isso aqui é sério. Essas coisas de Deus é sério. Né? Porque em determinada situação, cada um de nós temos que cuidar da nossa intimidade, do nosso secreto com Deus, com Cristo, para que Ele represente a nós na sua glória. Ok, irmão? Não pode ser que as pessoas, eu não conformo que as pessoas dizem isso, que Jesus não existe. Eu fico muito assim, muito que pensando o que leva as pessoas a dizer essa besteira. Por quê? Porque as pessoas sofrem, né? Desde o tempo que eu estou dando a minha cara a tapa ali, outras pessoas estão sofrendo as consequências, perdendo vida. Irmão, existe. Todos nós estamos inseridos aqui, ó. Nossos corpos. Eles são corpos divinos, eles são corpos celestiais. Deus criou, cuidou deles, estamos aqui. Então, quando nós sofremos as consequências, demonstra a existência, né, de Jesus. Demonstra a existência de Jesus. Por quê? Mais uma vez, porque que se ele não existe como as pessoas dizem, que eles estão fazendo? Eles estão desconsiderando esse espírito aqui. E esse espírito aqui é igual a de Deus. Quando esse espírito vem para cá, ele sente a dor aqui no corpo, irmão. Aí
você falar assim que ele não existiu, essa é uma besteira. Não ouça essas coisas. Não ouça essas coisas. É a mesma coisa de você desprezar Emmanuel, a dor dele, desprezar o sacrifício que ele fez pela humanidade, sendo pela falsidade da humanidade ou não. Entende? Ele existiu. O que é interessante vocês entenderem é que o Cristo ele se tornou uma estrutura física, uma estrutura, como se diz, um poder econômico que defende a razão social desses daqui. Esses daqui logo vai transformar em todos, palavra da vida, vai transformar e nós vamos habitar aqui. Ou seja, uma cidade construída. O que constrói uma cidade, irmão? As pessoas morrem e eles formam ideologia sobre aquilo. Mesmo que se ela teve uma existência, ela não tem mais ela não vai ter só uma história. A pessoa estava lá, trabalhou, ela ajudou a construir tudo isso aqui, tá? Existe, irmão, existe, tá? Tudo que Deus fez é perfeito e a prova disso é uma besteira que as pessoas têm dizendo. Não sei se eles têm autoridade para falar isso, mas é uma indignação como pessoa física, como pessoas trabalhador, que estão dando a sua vida a sacrifício. É uma indignação. Não concordo com isso que eles estão falando. Eu fico muito indignado, porque aqui nós sofremos as consequências aqui por causa das pessoas que estão aqui em corrupção, e você diz que essas pessoas aqui não existem, sei lá, ou não sei, irmão. Todas as pessoas que ouviu, que viveu em corpo, ela existe desde o princípio e continua existindo até hoje, no dia de hoje. Adão, Eva, né? Emmanuel, todos existiu e existe até o dia de hoje. Isso aí, quando Deus revelar tudo essas grandezas que foi criado e transformar isso aqui em realidade, porque hoje nós não temos essa realidade, então as pessoas vão entender que todas essas coisas que Deus fez, tudo é uma existência, é uma graça, tá, irmão? É uma graça. Se você faz o bem, você vai sofrer, você vai ficar feliz, alegre com Cristo. Se você faz o mal, você vai sofrer as consequências aqui. Quando você está sofrendo as consequências, é uma prova que Jesus existiu, tá, irmão? Jesus existe, ele existe, né? Em determinada situação, se não fosse pela corrupção desses seres que fica fazendo imundície no mundo, eu poderia dizer que Emmanuel é uma coisa mais adorável que Deus formou, certo? Então, não aceite essa história que muitos satanistas estão propagando por aí. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa a nossa consciência entre a vida e a morte.